Olá, dando seguimento às nossas aulas. No vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre a diferença e a importância da pesquisa qualitativa e quantitativa dentro do mercado. E agora nós vamos falar nessa vídeo agora, nós estaremos falando sobre a pesquisa qualitativa. Como eu já falei para vocês na aula anterior, no vídeo anterior, na verdade, a pesquisa qualitativa, ela está referida à qualidade daquilo que é oferecido no mercado. Na pesquisa qualitativa, o foco da pesquisa é entender o comportamento do consumidor. Como que o consumidor se comporta diante de determinada maneira ou diante de determinado produto a qual foi oferecido para o mesmo. Esse é um dos principais focos da pesquisa qualitativa. Ao invés de simplesmente vir medir esse consumidor como apenas mais um. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem o objetivo de entender o comportamento do consumidor, ao invés de simplesmente medir esse comportamento do consumidor. Então, basicamente aí, vocês podem compreender a diferença da qualitativa para a quantitativa. A qualitativa, ela tem o objetivo de entender o comportamento do consumidor, ao invés de simplesmente medir este comportamento. Então, esse é um dos principais pontos a qual nós, como representantes desse mercado, devemos estar observando. É justamente estar entendendo que essa pesquisa qualitativa, ela tem o seu principal objetivo, é justamente esse, entender o comportamento do consumidor. Então, este é o principal método e a principal objetivo, não é nem um método, é o principal objetivo da pesquisa qualitativa. Com esse método de pesquisa qualitativa, ele apresenta o resultado ele não apresenta o resultado em números exatos, como eu falei para vocês na aula anterior. Que a pesquisa quantitativa, ela vem apresentar números, gráficos. Já a qualitativa, não. A qualitativa, ela apresenta a coleta de dados, que elas podem ser feitas de várias maneiras. Essas coletas de dados, dentro da pesquisa qualitativa, ela pode ser feita de N maneiras. Como, por exemplo, eu vou citar aqui apenas alguns exemplos para vocês, falando sobre a pesquisa qualitativa de mercado. A pesquisa qualitativa de mercado, ela pode ser feita, por exemplo, por meio de grupos de discussão, por exemplo, que é o grupo focal, né? Eu escolho um grupo e aí eu vou fazer essa pesquisa por meio de discussão. Outra maneira, eu posso fazer por meio da entrevista, que essa entrevista pode ser individual, onde eu vou estar observando o comportamento do consumidor, de acordo com aquilo que eu estou questionando ele. Então, isso aí é uma pesquisa qualitativa, que eu vou estar observando o meu consumidor, o comportamento desse consumidor diante dessa pesquisa. Como que, professora, não entendi o que você está falando. O que você quer dizer com isso? Simples. No momento da pesquisa, eu não vou estar apenas coletando dado. Eu vou estar observando como que o meu consumidor está se portando na hora que eu estou pesquisando ele. No momento da entrevista, como que esse consumidor está se portando? Qual a maneira que ele está se comportando no momento da entrevista? Ele está incomodado? Ele está satisfeito? Ele está empoderado por poder responder o meu questionamento? Isso são observações que eu preciso fazer para eu poder estar melhorando o meu mercado e para que essa minha pesquisa qualitativa ela possa ter um bom resultado. Então, isso são coisas que eu preciso observar nessa pesquisa qualitativa. Outro ponto, a amostra, geralmente ela é pequena. Professor, o que é a amostra? A amostra é o grupo na qual eu vou estar observando. Eu escolho um grupo pequeno, por exemplo, um grupo de eu tenho clientes, dentro desses clientes eu vou fazer uma segmentação, eu vou escolher um segmento
E aí, dentro desse segmento, eu vou selecionar parte desse grupo e aí eu vou fazer a minha pesquisa. Por quê? Professora, mas não deveria pesquisar todo mundo para saber a opinião? Não, eu vou pesquisar um grupo e a partir dali eu vou tirar a porcentagem, como eu falei para vocês na aula anterior. Uma pesquisa complementa a outra, porque eu estou falando de pesquisa qualitativa, mas aí eu vou precisar da quantitativa para eu estar representando isso em forma de dados, em forma de porcentagem. Então, por isso a importância das duas pesquisas. Então, essa amostra é o grupo na qual eu vou pesquisar, e essa amostra precisa ser pequena, e eles são selecionados para suprir uma cota específica, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou escolher um grupo e aí eu vou pesquisar esse grupo. E esse grupo que eu estarei pesquisando este grupo para eu poder entender quais são as reais necessidades dos meus clientes, dos meus compradores. Certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre pesquisa qualitativa. Na próxima aula daremos continuidade falando um pouquinho mais sobre a pesquisa qualitativa. Até a próxima aula.